Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E a guerra resultante dos ataques do eixo imperialista e genocida Estados Unidos e Israel contra o Irã e o Líbano não parece estar muito perto de terminar. Segundo a CNN, o governo imperialista de Donald Trump teria contido um ataque à aeronave que transportava o negociador e presidente do parlamento iraniano. O avião fez um pouso de emergência após um alerta de inteligência de que Israel planejava derrubar a aeronave. O próprio ditador estadunidense, em coletiva na Casa Branca, afirmou que o país imperialista busca um acordo com Teherã, mas que, se não for possível, terminarão o serviço, dando a entender que existe a possibilidade de uma escalada militar severa. A ameaça incluiu ataques a pontes e centrais elétricas para danificar a infraestrutura do país, mas o ditador estadunidense expressou preferir os meios diplomáticos. Apesar de um cessar-fogo de 60 dias destinado a abrir espaço para a diplomacia, Trump afirmou poder derrubar todas as pontes do país em 1 hora e acabar com o fornecimento de energia. Ele disse ainda que o Irã não tem dinheiro porque os Estados Unidos ainda não deram nada. Essas declarações estão sendo proferidas em meio ao funeral de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, assassinado por ataques do eixo imperialista Estados Unidos e Israel. O Irã alertou Israel e Estados Unidos para respeitar o período do funeral, mas nesta madrugada os Estados Unidos fizeram um severo ataque ao sul do Irã, atingindo o porto de Bandar Abbas. A justificativa do exército imperialista foi que 3 navios comerciais teriam sido atingidos no Estreito de Hormuz. O Irã negou ter atacado as embarcações deliberadamente e afirmou que essas acusações prejudicam as negociações em andamento. Teherã ainda classificou a ação como uma escalada desnecessária. E antes de atacar o território iraniano, o Tesouro estadunidense já havia revogado mais cedo a autorização para a produção, distribuição e venda do petróleo bruto e produtos petroquímicos com origem no Irã, quase que voltando à estaca zero das negociações. Enquanto isso, no Líbano, os ataques do governo sionista e genocida de Israel continuam no sul do país. Eles alegam estar sendo atacados pelo Hezbollah. Na última segunda-feira, dia 6 de julho, 5 localidades no sul do Líbano foram alvo de disparos de artilharia e outras atividades militares israelenses, incluindo uma grande explosão na cidade de Hadatá. Embora Israel e Líbano tenham assinado um acordo preliminar no mês passado, prevendo a retirada israelense de 2 áreas do sul do Líbano, líderes militares e políticos de Israel indicaram que o país pretende continuar sua campanha, afirmando que o acordo permite tal ação. Autoridades israelenses e libanesas se reunirão ainda este mês em Roma para mais uma rodada de negociações, inclusive para tratar de questões relacionadas à fronteira entre Israel e Líbano. Enquanto isso, quem não tem um momento de paz é o povo libanês, que é atacado sumariamente desde o início dos conflitos, sem poder se defender. Nesta semana, imagens de militares israelenses jogando uma granada dentro de um carro com palestinos e impedindo as pessoas de saírem viralizou nas redes sociais, mostrando que a guerra vai muito além de uma disputa territorial. Na quarta-feira passada, dia 1º de julho, a Câmara dos Deputados finalmente aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 896 de 2023, que torna a misoginia crime. O texto altera a lei do racismo para incluir a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação, tornando o crime inafiançável e imprescritível. O requerimento recebeu 293 votos a favor, 3 abstenções e 158 parlamentares votaram contra. E, pasmem, teve deputada nesse grupo. A aprovação da urgência permite que a proposta seja analisada diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas e, quando aprovada, ir direto para a sanção presidencial. Contudo, o recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho, o presidente da Casa, Hugo Mota, ainda não indicou uma data para a votação. No texto aprovado, misoginia passa a ser definida como a prática, indução ou incitação de violência, a restrição de direitos ou a ofensa à dignidade da mulher pelo fato de ser mulher.
As penas variam entre 2 e 5 anos de detenção, além de multa e punições maiores em casos praticados pela internet por pessoas com grande alcance nas redes sociais, no contexto de violência doméstica ou contra crianças, adolescentes, idosas e pessoas com deficiência. O PL da misoginia foi aprovada em março pelo Senado e ficou travada na Câmara desde então. O presidente da Câmara chegou a falar que o tema era polêmico e que a discussão e votação deveria ficar para depois das eleições. Só que esse senhor se esquece que os índices de violência contra as mulheres vêm subindo numa escalada sem precedentes. A aprovação do regime de urgência representou um avanço na tramitação do projeto, mas nada está garantido. A extrema-direita segue mobilizada contra a proposta sob o argumento de liberdade de expressão. Parece piada que um grupo de conservadores estejam mais preocupados com a própria liberdade de expressão em detrimento à vida de milhares de mulheres assassinadas diariamente pelo país. E, na prática, o projeto não criminaliza opiniões nem manifestações religiosas. O alvo da proposta são condutas que incentivem violência, discriminação e ataques à dignidade das mulheres. Enfrentar uma realidade marcada por agressões, perseguições e campanhas de ódio que atingem milhões de mulheres dentro e fora das redes sociais é o principal objetivo. Misoginia não é opinião, é crime. A aprovação da urgência não garante a aprovação final da matéria. Temos que ficar atentos porque o texto pode ser desfigurado ou esvaziado sob falso pretexto de liberdade de expressão ou religiosa. Não podemos deixar que governo e Congresso façam acordos ou concessões nesse assunto. Só a pressão nas redes e principalmente nas ruas vai poder pressionar os deputados e garantir não só a aprovação do PL da misoginia, mas também que o governo garanta todas as condições de fiscalização, políticas educativas e punição efetiva contra qualquer tipo de violência contra as mulheres. Há mais de um mês travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o PL 1838 de 2026, que trata da redução de jornada e fim da escala 6x1, sem afetar os salários, parece não estar perto de voltar a tramitar. Depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, o projeto seguiu para o Senado. No lugar de enviar o texto para a CCJ, Davi Alcolumbre, inimigo número 1 do povo, segurou o projeto e enviou a PL da escravidão, criado pela extrema-direita, que propõe acabar com a CLT e oficializar a remuneração por hora trabalhada, sem férias, 13º, FGTS ou qualquer outro direito. A intenção do inimigo do povo é votar a pauta depois das eleições. Para isso, Alcolumbre pretende mexer no texto para atrasar a tramitação, atendendo a interesses dos empresários. Junto ao setor de indústria, a PL 1838 tem 73% de rejeição, mesmo com alguns segmentos já tendo implantado a escala 5x2 e constatado melhoria na motivação e na produtividade, além de diminuição significativa de faltas, rotatividade de funcionários e baixa no custo operacional. Vale lembrar que todas as conquistas de direitos trabalhistas teve a mesma rejeição por empresários e economistas especuladores do setor e não causou nenhum prejuízo significativo para a classe patronal. Essa alta rejeição empresarial reflete o comportamento de quem detém grande parte da riqueza no mundo. Não são sempre empresas que poluem mares e rios, inviabilizando a utilização da água em várias regiões, sem receber sanções. Como exemplo, temos os 2 rompimentos de barragens de 2 empresas de mineração, que além de matar quase 300 pessoas, ainda poluiu rios e lençóis freáticos de Minas até o Mar do Espírito Santo. A principal discussão em torno do projeto está no tempo de transição. Na quarta-feira, dia 1º, Davi Alcolumbre recebeu dirigentes sindicais e afirmou ser a favor de retirar o período de transição. Atualmente, a proposta prevê uma redução de 44 horas para 42 horas em até 2 meses. Assim que ocorrer a primeira mudança, a empresa teria até 1 ano para reduzir de 42 horas para 40 horas semanais. O fim da escala 6x1, com garantia de ao menos 2 folgas por semana, entra em vigor 2 meses após a promulgação do texto. Só a pressão nas redes e nas ruas pode fazer com que Davi Alcolumbre, inimigo do povo, dê prosseguimento à tramitação do projeto de lei pelo fim da escala 6x1, redução de jornada sem diminuir o salário. Vale lembrar que existe a exceção para quem tem nível superior e ganha a partir de 2,5 vezes o teto do INSS. Atualmente, este valor gira em torno de R$ 21,1 mil.
E a reunião da Coordenação Nacional do CSP com Lutas acontece neste mês de julho, nos dias 17 e 18, em formato híbrido, presencial para quem estiver na capital de São Paulo e também online via Zoom. O encontro será o primeiro após o 6º Congresso da Central e terá como pauta a posse da nova Secretaria Executiva Nacional, além da definição de planos de ação e aplicação das resoluções congressuais. Nós vamos discutir também a conjuntura nacional e internacional em um cenário mundial de agudização da decadência e degeneração da sociedade capitalista, de crise econômica, fome e miséria, de crise ambiental, aquecimento global e enfrentamento com a ultradireita. O imperialismo americano busca manter sua hegemonia na dura concorrência com a China. Invade, sequestra e ataca a soberania para aumentar a exploração com tarifaços para todo o planeta. Saqueou a Venezuela, pratica sanções a Cuba e promove a guerra no Irã. No Oriente Médio, o Estado de Israel, com total aval dos Estados Unidos, segue promovendo o genocídio e a limpeza étnica do povo palestino e agora do povo libanês também. A chamada proposta de paz trumpista é cínica e hipócrita. Enquanto negociava na Suíça, atacava a região sul do Irã. A luta pelo fim da escala 6x1 continua, agora com a votação emperrada no Senado depois de amplo e unitário acórdão entre o governo e o Congresso. O feminicídio atinge um quadro alarmante no mundo todo. A luta contra o machismo, racismo e as opressões são parte da luta pela emancipação da nossa classe. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até dia 14 de julho através do formulário virtual do link da página do CSP com Lutas, que é cspcomlutas.org.br. Se você não puder comparecer, a reunião da Coordenação Nacional será divulgada amplamente pelo site e pelas redes sociais. Também será transmitida pelo Facebook e YouTube. Há exatamente uma semana, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, foi palco de uma discussão acalorada acerca das diretrizes e contratos suspeitos firmados sem licitação pelo governo Zema Simões. Dia 16 de dezembro de 2025, a Controladoria do Estado recebeu denúncia de contratos firmados com a empresa Fazer Educação, segundo um modelo em que a Secretaria Estadual de Educação passou a aderir a atas de preços de outros estados para driblar licitações, firmando contratos que somam cerca de 1 bilhão com empresas que não estariam habilitadas para atuar em Minas Gerais. E mesmo após a denúncia, o governo teria feito um repasse de mais de 170 milhões à empresa. As investigações conduzidas pela Corregedoria e pelo Tribunal de Contas resultaram na demissão do ex-secretário Rocieli Soares. Hoje a comissão vai ouvir Kellen Silva Senra, ex-subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi quem autorizou o pagamento. Um outro ponto polêmico discutido na mesma comissão foi o anúncio do governo do estado de converter 19 escolas estaduais da rede pública regular em unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, com planos de expansão para 60 unidades. Deputados e representantes sindicais cobraram um diagnóstico técnico e os estudos que embasaram o fechamento de escolas tradicionais para a mudança de gestão. Nada foi apresentado pela Secretaria de Estado de Educação. Pais, alunos e professores manifestaram indignação e receio de que os estudantes atualmente matriculados percam suas vagas com a implementação do novo modelo cívico-militar. A Secretaria de Estado de Educação defendeu que a expansão visa levar o modelo de referência em ensino, mas a falta de diálogo prévio com as comunidades afetadas gerou fortes críticas e bate-boca durante as sessões legislativas. É inadmissível que o Estado, por interesses próprios, queiram enfiar goela abaixo um modelo falido e exaustivamente provado que não funciona. Além do alto custo, dos péssimos resultados e dos desvios de verbas que deveriam ir para a educação, mas acabam servindo para remunerar militares, esse tipo de serviço é incompatível com a demanda escolar. Militares não são preparados para estar numa escola. A função deles é outra. A secretaria está confundindo estudantes e trabalhadores em educação com bandidos. Devemos ficar de olho nesses múltiplos planos de desviar verbas da educação para projetos particulares de governantes obcecados por achar que a militarização resolve qualquer problema. As experiências no Brasil mostram o contrário.
Na última sexta-feira, o ex-vice-governador e governador em exercício Matheus Simões aproveitou que o período eleitoral está se aproximando e entregou, sob protesto de moradores, 2 novas estações da linha 2 que não vão funcionar em horários de pico. Num claro ato eleitoreiro, pois em pouco tempo os governantes serão impedidos de capitalizar inaugurações de obras, o tocantinense, ao invés de explicar por que as famílias desapropriadas ainda não foram indenizadas, conforme acordo firmado em maio de 2025 entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Metrô de BH e o Governo de Minas, ele preferiu atribuir à manifestação a polarização política, se mostrando despreparada para qualquer tipo de diálogo e para qualquer ação em prol do povo. Além do não pagamento e também da exclusão de 16 famílias do acordo, a população local denuncia demolições sem ordem judicial e falta de sinalização na área das obras, o que tem provocado acidentes. Há relatos de motos e pessoas caindo na linha férrea por causa dos entulhos de demolição. Uma senhora de 50 anos tropeçou nos entulhos, caiu nos trilhos e o trem passou em cima de sua perna. O grupo afirma não ser contra a expansão do metrô. Muito pelo contrário, mas que ela termine logo para evitar ainda mais transtornos, pois o que está acontecendo é um desrespeito tanto com a população que permaneceu na região, quanto com as famílias que ainda não foram indenizadas. Eles não estão pedindo nada além de serem ouvidos. A linha 2 tem previsão de operar somente em 2028. Vale lembrar que os únicos países que privatizaram seus metrôs foram Brasil e Argentina. A privatização do metrô em BH em 2023 aconteceu por uma escolha do governo federal que optou por não intervir no processo iniciado pelo governo Zema. Na época, os trabalhadores da CBTU entraram em greve para lutar contra a falsa promessa de que o setor privado era a solução para as deficiências do metrô de BH. A tão prometida linha 2 está longe de ser finalizada e de entrar em funcionamento para atender, de fato, a demanda da população de BH e região metropolitana. Além disso, já foram inúmeros aumentos da tarifa sem, de fato, entregar melhorias significativas para os usuários. Mais uma vez, a falácia da privatização se mostra boa apenas para o bolso do empresariado e não para a população. E Belo Horizonte vem vivendo momentos de mistério, principalmente no Palácio das Mangabeiras. Na última quinta-feira, dia 2 de julho, a Comissão de Cultura e Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou uma visita técnica ao Palácio das Mangabeiras, antiga residência oficial dos governadores do estado. Só encontraram uma mesa de centro, 2 poltronas, um sofá e um piano. Além da visita em loco, a comissão também esteve na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENGE, para apurar onde estão móveis, obras de arte, utensílios e centenas de outros bens que integravam o palácio. O objetivo é esclarecer o paradeiro do patrimônio público após questionamentos surgidos durante reunião de prestação de contas do governo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas José de Oliveira. O representante da atual gestão, que recebeu a comissão no Palácio, afirmou que em 2019, por ocasião da realização do evento Casa Cor, todo o mobiliário, além de talheres, louça, enxovais e obras de arte, já havia sido retirado. Restavam apenas alguns lustres e a mesa do governador, que também deixaram o imóvel posteriormente. Para a comissão, além da ausência de bens históricos, a visita evidenciou a descaracterização de parte da antiga residência oficial. Na CODENGE, os representantes da empresa não souberam indicar, durante a reunião, o paradeiro do mobiliário retirado do palácio. Disseram, no entanto, que todos os bens sob responsabilidade da CODENGE estão inventariados e se comprometeram a encaminhar à Comissão de Cultura até o dia 16 de julho a documentação referente ao acervo, além de respostas aos demais questionamentos apresentados por essa comissão. O secretário de Cultura, Leônidas José de Oliveira, havia informado em junho que 44 obras de arte do Palácio estariam sob a guarda da Polícia Militar e que outras 187 peças estariam na CODENGE. Os representantes da empresa, contudo, disseram não ter condições de confirmar as informações durante a visita. Mesmo com as promessas, a oposição protocolou representação no Tribunal de Contas do Estado, pedindo investigação sobre a destinação dos bens retirados do Palácio das Mangabeiras. O documento questiona a inexistência de inventário completo do acervo, pede apuração sobre o controle patrimonial adotado após a mudança de
uso do imóvel e solicita a verificação da regularidade da exploração econômica do espaço diante do valor histórico e cultural. A denúncia foi aceita pelo TCE, que passa a investigar o paradeiro do acervo do Palácio. O relator será Adonias Monteiro e o processo corre em sigilo. E ontem a comissão esteve reunida com o TCE e questionou onde estaria o acervo do Palácio da Liberdade. É isso mesmo. Na quinta-feira, dia 16 de julho, haverá audiência pública com a presença da CODENGE, que promete apresentar uma listagem. Resta saber se essa listagem existe ou está sendo providenciada e onde estão os acervos dos palácios das Mangabeiras e da Liberdade fisicamente, pois se trata do patrimônio do povo mineiro. A PBH prorroga pela 7ª vez as obras na Praça do Papa. O contrato das obras de revitalização da praça, Governador Israel Pinheiro, a Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, foi ampliado em 106 dias. Agora o contrato passa a valer até 14 de janeiro de 2027. A obra foi iniciada em fevereiro de 2024 e já teve sucessivas promessas de entrega. Ela deveria ter sido finalizada no final de 2024. Segundo a justificativa técnica apresentada pela Prefeitura, a prorrogação ocorreu em razão de condições climáticas atípicas, comprovadas por dados pluviométricos que afetaram atividades consideradas críticas para o cronograma da obra e impediram a recuperação dos atrasos. Em janeiro deste ano, a Prefeitura adiou pela 4ª vez a entrega da revitalização, informando que a conclusão ocorreria no primeiro semestre de 2026, sem detalhar a causa do novo atraso. Já em junho, nós tivemos o Damião voltando a afirmar que a obra estava na reta final e garantiu que a Praça do Papa seria entregue até o início de julho. Mas como na área da educação, Damião não cumpre nada que promete, evidenciando falta de controle e gestão em relação aos deveres da Prefeitura junto à população. Mais uma vez, o prefeito fala muito, mas não faz nada. Voz da Comunidade. Olá, boa tarde aos ouvintes do Voz da Rede. Hoje nós iremos falar novamente sobre um assunto que a gente vem tratando em alguns programas durante a greve e também após a greve. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte segue dificultando e impondo questões absurdas com relação à reposição dos estudantes de Belo Horizonte. Por uma escolha pessoal da secretária Natália Araújo e, segundo ela, do próprio prefeito Álvaro Damião, a reposição não será um direito de todos os grevistas e o calendário de reposição não será terminado em 2026 e nem em janeiro de 2027, como acontece tradicionalmente. Será encerrado apenas em fevereiro de 2027. A escolha com relação a isso trata de uma nova punição àqueles que ousaram a fazer a greve da educação municipal. Então, o que a gente tem visto, né, e tem sido denunciado, e essa semana tivemos uma reunião com as direções de escola, que tem trazido esses elementos, é uma falta de organização, problemas com relação às informações, uma planilha para a garantia daqueles que têm o direito ou não à reposição, quais turmas têm ou não direito à reposição, com muitos erros, com muitos desencontros, e que vem sendo transferida funções que são da Secretaria Municipal de Educação para as direções de escola, assoberbadas, de forma atrapalhada, planilhas que chegam na sexta para estar preenchidas na segunda. Então, todos esses problemas têm gerado muita angústia nas direções de escola, têm gerado um problema dentro dos coletivos de clima escolar, pois, primeiro, há uma questão complicada, que é os professores e os trabalhadores que estão impedidos de repor. Isso gera um problema, tem o corte de ponto, tem todas as consequências nesse sentido. E a segunda é uma justa revolta e uma braveza com a prefeitura daqueles que entendem que, apesar dele estar sendo liberado a repor, tem colegas que estão sendo impedidos por uma escolha da prefeitura.
e que dessa forma não garante de fato que todo o processo educativo do estudante seja assegurado, pois dizer que a biblioteca não importa, que os projetos de reforço escolar não importam, que os projetos de ampliação do conteúdo escolar não importam, é punir o estudante e dizer que ele não vai ter direito a todo o conteúdo que ele teria normalmente. Então, na busca de punir os trabalhadores, a secretária pune não só os trabalhadores, mas também os estudantes e suas famílias. Com essa questão em vista, várias direções de escolas têm tentado fazer um movimento, têm tentado que a secretaria flexibilize parte desses processos, bem como o Sindirrede, que fez, durante o período da greve, as denúncias cabíveis ao Ministério Público, temos feito, e que no início desse mês ingressamos com uma ação na Justiça para assegurar que todos os trabalhadores em educação tenham o direito a fazer a reposição, que os direitos dos estudantes sejam assegurados no todo, tanto dos 200 dias letivos, como é o caso da educação infantil, que a Prefeitura não está querendo assegurar, como também com relação à situação de que todos os conteúdos letivos e curriculares que os estudantes têm direito estejam, sim, assegurados durante a reposição, para que a Prefeitura, que tanto fala da vulnerabilidade, tanto fala dos problemas dos estudantes, de fato, assegure as melhores condições na reposição para que os estudantes, de fato, tenham aprendizagem. Thalita? É muito importante que seja dito, né, Carol, que quando a gente diz que não está sendo assegurado o direito dos professores, também não está sendo assegurado o direito dos estudantes, de cada um e de cada uma, ter a sua carga horária cumprida com qualidade. Não, para além da questão que você já trouxe, que também está explicitado na legislação e na LDB, de que escola não é só o espaço de sala de aula e não são somente os processos desenvolvidos em sala de aula, mas também outros espaços fazem parte da aprendizagem de cada estudante. Também é importante destacar que a secretaria não tem cumprido com a carga horária específica das disciplinas, né? Então, a gente tem recebido relatos de disciplinas que estavam em suspensão devido à greve e essas disciplinas não estão sendo repostas. Então, o que nos parece é que a Prefeitura tem se preocupado, através da sua secretária Natália, simplesmente em fazer alguma coisa pro forma, para não ser responsabilizada legalmente pelo não cumprimento das 200 horas. Mas o direito à educação dos estudantes, o direito à aprendizagem, isso não tem sido respeitado nessa organização. E, além das nossas denúncias, né, que a gente já tem feito, os coletivos das escolas também têm denunciado a ausência de transparência nas informações e da própria gestão democrática. É importante lembrar também que a legislação e toda a normativa diz que os processos que são construídos nas escolas, eles devem ser construídos pela comunidade escolar, né? O calendário escolar, ele faz parte do projeto político-pedagógico também da escola. E por isso que a gente tem normativas do poder público, mas essas datas são escolhidas e organizadas pela comunidade escolar de acordo com as suas necessidades. Quando a Secretaria Municipal de Educação propõe uma reposição que não pode, em nenhuma hipótese, ser discutida com a comunidade, ela está faltando com um elemento básico na escola pública, que é a gestão democrática. Por isso que a gente também tem denunciado isso. Os coletivos têm se organizado para, independente dessa posição da secretaria, dizer que o colegiado é um órgão que ele é importante na escola, ele deve ser respeitado, ele deve ter voz e vez. E ele é parte da comunidade. Por isso que toda essa postura da secretaria e da prefeitura prejudica toda a cidade de Belo Horizonte, não somente os professores e as professoras, mas mostra que essa administração não está preocupada com a qualidade da educação, não está preocupada com o bem-estar dos estudantes e não está preocupado com a comunidade, porque não está preocupado com a forma como os estudantes vão aprender e também não está preocupado em que os estudantes tenham mais tempo na escola.
justamente para que a gente tenha uma reposição efetiva. E aí é importante, né, Thalita, a gente esclarecer que o sindicato ele fez um movimento de orientar que as escolas chamem seus colegiados, que elas passem o calendário aprovado, né, e construído pelos coletivos de professores, pelos coletivos grevistas, para todos aqueles que fizeram a greve pelo colegiado e também pelas assembleias escolares, porque a gente acredita que os desmandos da Natália e do Damião não podem ser endossados pelas comunidades escolares. E tudo isso entra dentro do processo, como já dissemos, da denúncia que fizemos, tanto ao Ministério Público, quanto na ação que ingressamos na Justiça, quanto também nos outros espaços fiscalizadores, como o Conselho Municipal de Educação e o Conselho Nacional de Educação, pois há o risco da garantia do ano letivo de 2026, de fato, se finalizar antes do início do ano de 2027. A escolha que a Natália, enquanto secretária, que o Damião, enquanto prefeito, fazem, é uma escolha muito perigosa, porque empurra o calendário de 2026 para 2027 apenas para aqueles que tiveram todos os dias de greve ou a maior parte da greve. Então, você cria calendários diferentes dentro de uma mesma escola, calendários que não passam mais a ser calendários das escolas, e sim calendários das turmas, ou, no caso do terceiro ciclo, das disciplinas. E isso, gente, é muito ruim, porque é muito ruim para o estudante começar o ano de 2027, terminando o ano de 2026, para daqui a pouco iniciar o ano de 2027, enquanto o seu colega, que também está no mesmo ano que ele, o primo, o vizinho, o irmão, está no ano de 2027, enquanto ele ainda está finalizando o ano de 2026. Isso tudo é muito ruim, cria um processo muito ruim. Pensem só, um estudante do 8º ano que teve greve, mas teve greve para as disciplinas de português e de história. Ele vai completar o seu ano de 2026 em 2027, mas ele começa matemática, geografia, inglês, normalmente no ano de 2027. Olha que confusão, olha que bagunça. Na escolha de punir os trabalhadores que fizeram uma greve legítima e genuína, a prefeitura passa o ônus não só para os trabalhadores, mas também para os estudantes e para as suas famílias. Isso é uma escolha política, né, Carol? E é uma escolha que, como a gente já tem dito, ela prejudica a qualidade da educação, porque quando isso chega, por exemplo, para as escolas, que caso o professor decida não repor, porque com uma organização tão rígida dessa, né, que não tem possibilidade de diálogo sobre os dias, muitos professores estão optando pela não reposição, pela dificuldade que está se criando, também porque muitos de nós já tivemos desconto dos dias parados, sem a menor possibilidade de dialogar, porque a gente garantisse a ida nessa reposição. A secretaria também tem colocado direções e coordenações, dito isso, que essas pessoas, que esses grupos teriam que assumir. Isso é uma situação de precariedade, é bom lembrar, esse foi um dos motivos pelo qual a gente entrou de greve esse ano, pela ausência de professores e porque os estudantes tinham substituições que, na verdade, nada mais eram do que um momento em que eles ficavam dentro da escola, mas sem os conteúdos, sem aquele conteúdo com qualidade, né, com a qualidade daquela pessoa formada para isso. E outras áreas da escola, inclusive, ficavam descobertas. Então, essa desorganização toda, na verdade, que a secretaria está causando, prejudica, como você disse, toda a comunidade, não somente os grevistas, e mostram uma despreocupação, não há uma preocupação em ofertar a qualidade da educação. Sem contar também que a prefeitura não tem garantido os 200 dias letivos do infantil, que é algo que a gente tem dito que isso não é necessário, que é dispensável, ou seja, tratado mesmo a educação infantil como algo menos importante na cidade. E nós sabemos o quanto a educação infantil é fundamental para essa cidade, que tem destaque na qualidade da educação, pelo trabalho das professoras da educação infantil. E aí, só para a gente finalizar, é importante dizer o seguinte: o sindicato fez um material denunciando todas essas questões, né, tanto da reposição quanto da forma das escolhas políticas do uso de dinheiro. É um material muito importante que desmente todas as falácias e as mentiras que a prefeitura vem propagandeando por aí. Se você é trabalhador e está nos escutando, procure mais informações nas nossas redes sociais.
para que possamos enviar para a sua escola, para esse material ser distribuído para a sua comunidade escolar. Se você faz parte da comunidade escolar, entre no nosso site sindirede.org.br e procure maiores informações sobre esse material. Por dentro da questão. Paulo, muito prazer falar com você. É uma alegria trazer você também para poder falar para os nossos ouvintes e para a nossa categoria de professores da rede municipal aqui de Belo Horizonte. A gente tem dito nos últimos programas sobre o contexto político e social que os países da América Latina têm vivenciado por alguns elementos históricos da nossa região e muito também em decorrência de uma política ao decorrer das décadas de imperialismo dos Estados Unidos. Então a gente tem denunciado isso aqui no programa e dito sobre esse momento de disputa de soberania da América Latina. Né? Não é só em relação às eleições, mas o centro do debate é justamente um controle dos recursos naturais, sobre o orçamento público, sobre a política externa, a integração regional e um modelo de desenvolvimento. A gente pode pensar também nas questões sobre a desintegração regional que a gente vive, um esvaziamento, né, dos mecanismos econômicos que garantem uma capacidade de coordenação em infraestrutura, energia e logística, e o imperialismo, por outro lado, ele opera por múltiplas vias. Não aparece só como uma intervenção militar direta, mas também por sanções que a gente tem visto, inclusive na política brasileira, pressão diplomática, financiarização, enfim. Então a gente queria te ouvir um pouco sobre essa nova onda conservadora e também dessa crise mais profunda, até mesmo de integração regional e dos projetos nacionais populares. Bom, eu sou historiador, então vou fazer um panorama rapidíssimo. A nossa região, ela já entrou no mundo ocidental como colônia a partir de 1492. E éramos colônia de Portugal e Espanha, principalmente. Lá no norte havia presença inglesa e francesa, mas aqui era fundamentalmente Portugal e Espanha. Isso durou até a época da Revolução Francesa e das Guerras Napoleônicas, que tiveram como impacto aqui na região o enfraquecimento desse domínio português e espanhol. Boa parte da região se tornou independente e isso foi acompanhado de uma mudança sobre quem era a nossa metrópole, passou a ser a Inglaterra. E assim foi até o início do século XX. Do início do século XX até o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma disputa, mas essa disputa foi vencida pelos Estados Unidos. E desde o final da Segunda Guerra Mundial até recentemente, os Estados Unidos eram a potência dominante aqui sobre a América Latina e Caribe. Qual é a novidade que tem? A novidade é que os Estados Unidos, desde 2008, percebeu que é uma nação em decadência. Desde 2008, porque em 2008 houve aquela grande crise internacional e os Estados Unidos se deu conta de algo que tinha começado antes. Se deu conta que eles são uma potência em declínio. E desde então, ou seja, desde o governo Obama até hoje, a operação dos Estados Unidos é voltar a liderar. Make America Great Again. Voltar a liderar estava no discurso do Obama. Make America Great Again, o MAGA, está no discurso do Trump. Mas Obama e Trump, apesar de parecerem tão diferentes, são iguais no fundamental. Se trata de recuperar o controle sobre a América Latina e Caribe para, através disso, reverter o declínio que eles se deram conta. E isso é parte de uma batalha mundial deles contra a China. Então, de 2008 para frente, os Estados Unidos operaram para reverter os governos de esquerda e progressistas que havia na região. A primeira vítima foi Honduras, depois nós tivemos outros países, mas a vítima mais pulenta foi o Brasil. Foi o governo Obama, cujo vice era o Biden, que articularam, operaram e deram apoio ao golpe contra a presidenta Dilma aqui no Brasil, assim como sustentaram parte do que veio depois. Então é esse o cenário. Hoje, os Estados Unidos estão no ponto máximo. Eles conseguiram derrubar pela via do golpe ou pela via da ingerência, apoiando candidaturas de direita. Eles conseguiram derrubar os governos que se opõem à presença dos Estados Unidos na região, na maioria dos casos. Quem eles não derrubaram, eles deixaram sob uma situação de imensa pressão. É o caso do México, é o caso do Brasil, é o
caso de Cuba, é o caso da Venezuela, é o caso da Nicarágua. Então eles estão no ponto máximo e o alvo principal deles é o Brasil. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que toda ou quase toda a fronteira brasileira tem governos que apoiam os Estados Unidos e, pior, que estão fazendo acordos que autorizam a instalação de bases militares dos Estados Unidos na fronteira com o Brasil. É esse o cenário hoje. Não é um cenário fácil, mas não é a primeira vez que a gente vive esse tipo de situação. Nós vamos ter que virar a mesa e derrotá-los. Walter, você traz algo importante, né, do virar a mesa e derrotá-los. E aí nós estamos exatamente no momento onde, em especial, a América do Sul, mas também a presença no México, de manifestações populares, de resistência e de busca de organizações dos trabalhadores, dos mais vulneráveis, por fazer a garantia dos seus direitos. Então vimos aí processos na Bolívia, também agora, né, a Colômbia. O Petro anuncia sua saída da presidência e chama também manifestações populares. A Argentina teve pelo menos 2 ondas de manifestações. O próprio Chile iniciou uma proposta novamente, mas recuou. Então, como que também fica essa questão das resistências também a esse imperialismo estadunidense? É difícil responder à tua pergunta, porque nós estamos respondendo sobre coisas que estão em curso e que podem vir a acontecer. Portanto, é uma lista de desejos. O que eu posso dizer é o seguinte: a direita que está chegando no governo nos diferentes países da região com o apoio dos Estados Unidos, não é uma direita normal. Ela vai operar para destruir tudo o que ela puder, tanto participação direta do Estado na economia, políticas públicas, instituições democráticas, partidos de esquerda, sindicatos, cultura política soberana, democrática, popular, feminista, antirracista, tudo está no alvo dessa extrema-direita. Isso tem uma repercussão sobre nós. Qual é a repercussão? Nós, as classes trabalhadoras da região, vamos passar a operar num cenário diferente do que nós operamos até agora. Ou seja, o cenário em que nós operamos até agora era um cenário onde você fazia luta social, acumulava força e criava condições para disputar e vencer as eleições, e a partir daí você fazia governos mais ou menos radicais, mais ou menos moderados. Era um pouco esse o trajeto. Esse trajeto, a partir de agora, vai ser cada vez mais difícil. Por quê? Porque eles estão introduzindo mudanças que inviabilizam ou dificultam ainda mais a vitória eleitoral e os governos resultantes dessa vitória. Aqui no Brasil nós tivemos um exemplo, quer dizer, o Lula volta em condições muito mais difíceis do que antes, porque eles mudaram a legislação e tanto o Banco Central se torna independente, mais do que era, quanto o Congresso passa a gerir uma parte do orçamento. Resultado prático, a capacidade de governar se reduz. Qual é a conclusão que se tira disso? É que nesse novo período que a gente está entrando, as lutas sociais vão voltar a ter que ter uma dimensão, uma força e um papel estratégico maior do que tiveram no período recente. A gente, em certa medida, vai voltar a um cenário parecido com o que a gente teve nos anos 70 e 80, onde o principal caminho de acúmulo de forças da esquerda eram as lutas sociais que ganhavam dimensão política e se propunham a fazer alterações estruturais. Esse vai ser o desafio posto para o conjunto da esquerda numa condição muito difícil. Por que é uma condição difícil? Porque nós estamos no momento de onda de ataque deles. Nós não estamos no momento de onda de ataque nosso. Portanto, a gente está numa fase de reagrupamento, de reordenamento, de rediscussão de por onde seguir. Vai ser um momento complexo. Aqui no Brasil, assim como no México, a gente vive ainda uma fase, digamos assim, 2 passos atrás disso. Ainda é possível deter a vitória dessa onda. É isso que vai estar em jogo nas eleições brasileiras, é isso que está em jogo também no México. É impedir que eles completem o ciclo. Se eles completarem o ciclo, aí a gente entra, como eu falei, numa fase muito mais complexa. Se o filhote do cavernícola tiver êxito, não será um governo parecido com o governo do cavernícola, vai ser muito pior. Walter, e agora pensando um pouco também nesses pontos que você traz, né, do caso brasileiro, e fazendo um paralelo com o caso colombiano. Até que ponto que a gente pode pensar sobre os limites dos governos progressistas e o quanto que eles conseguem avançar quando tem um contexto
contexto, que aí nesse caso se assemelha ao caso brasileiro, que é um congresso hostil, uma mídia empresarial, uma pressão também do mercado financeiro, das forças armadas e todo um aparato judicial que, né, muitas vezes está mais a serviço do capital e de uma burguesia, dependendo do que ela se associa, né, ao capital nacional ou internacional. Como que a gente pode pensar esse caso colombiano e também trazer como lições, como você disse, né? A gente está no momento anterior, né? Se é que a gente pode dizer assim, pensando um raciocínio histórico, mas como que a gente pode entender esses elementos colombianos para os nossos processos? Para falar sobre a Colômbia de maneira mais precisa, é importante lembrar de algo. Tanto a Colômbia quanto o México vivem um ciclo político diferente do ciclo do restante da América do Sul e da América Latina e Central. Só para lembrar, o primeiro governo progressista e de esquerda na região foi o do Chávez. E esse ciclo de vitórias progressistas e de esquerda durou até a crise de 2008. Depois entrou em descenso. Neste período, em que a gente conseguiu eleger governos progressistas de esquerda em quase toda a região, o México e a Colômbia eram exceção, continuaram com governos de direita. No período seguinte, em que a gente começou a perder tudo, a gente ganhou o México e a Colômbia. Portanto, são países que têm uma certa desincronia política em relação ao restante. No México, na minha opinião, isso se deve ao vínculo imenso entre a economia e a política mexicana, a economia e a política estadunidense. No caso da Colômbia, tem a ver com o fato de que desde 64 até recentemente, a Colômbia foi palco de uma guerra civil muito intensa, com vários grupos armados muito poderosos. Isso fez com que a esquerda política e social colombiana tivesse dividida entre duas estratégias: a estratégia da luta armada e a estratégia da luta social e eleitoral. Eu era secretário executivo do Foro de São Paulo durante esse período de 2005 a 2013 e eu acompanhei muitos debates sobre a Colômbia. Naquela época, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e outros grupos que atuavam na região fazendo luta armada não queriam fazer um acordo de paz. Se eles tivessem feito um acordo de paz naquela circunstância, a história da Colômbia teria talvez se sincronizado com o que era o conjunto da região em melhores condições. Ou seja, a gente teria um governo progressista na Colômbia, ao mesmo tempo que havia governos progressistas em outros países da região. Essa resistência deles acabou levando com que o acordo de paz ocorresse no cenário em que a gente estava perdendo os governos. Isso fez com que a vitória da esquerda colombiana acontecesse num cenário muito ruim na região, ou seja, um cenário em que a gente já estava perdendo. Esse é um fator a levar em consideração. Apesar disso, o governo Petro foi um governo muito valente. Foi um governo que buscou combinar luta social, luta eleitoral, luta institucional, buscou fazer reformas estruturais, mas enfrentou uma maioria conservadora nas instituições, na justiça, nas Forças Armadas, no Congresso, também poderosa. A gente viu que a eleição foi uma eleição em que o país se dividiu. E que talvez, se não tivesse havido ingerência dos Estados Unidos, nós teríamos vencido. Mas teríamos vencido por pouco também, que é o que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil de novo, vencer por pouco. O que significa dizer que lá na Colômbia a derrota nas eleições não se deveu tanto às dificuldades estratégicas do governo, mas se deveu a aspectos táticos. A gente podia ter ganho. E acho que pesou, infelizmente, na minha opinião, o salto alto. Ao contrário do Peru, onde a maioria das pessoas achava que a esquerda estava liquidada, e achava isso porque subestimava o povo pobre do Peru, que mostrou que quando tem alternativa ele vota certo. No caso da Colômbia, predominou a ideia de que nós íamos ganhar a eleição no primeiro turno. E o que aconteceu? Houve segundo turno e o candidato da direita passou em primeiro lugar. Por uma série de razões que a gente pode dizer que são produto da fraude, pode ser produto da ingerência, pode ser produto de variáveis que a gente sabia que estavam presentes. Portanto, o risco disso acontecer devia ter sido levado em conta. E o fato da gente não ter ganho no primeiro turno e ter ido para o segundo turno em segundo lugar fez com que durante vários dias a campanha na Colômbia ficasse desubicada. Ficasse desnorteada. Depois voltamos com tudo e conseguimos fazer uma disputa belíssima. Agora, o problema é que, como eu comentei antes, o candidato que ganhou, El Tigre, não é uma direita normal. Ele falou explicitamente, nós vamos estripar a esquerda. Não precisa traduzir.
para entender o que isso significa num país onde houve, desde 64, guerra civil, onde as Forças Armadas são vinculadas umbilicalmente aos Estados Unidos, onde atuam grupos paramilitares e onde atua o narcotráfico com muita violência. Então, no caso da Colômbia, é isso que eu teria a acrescentar aqui ao que você perguntou. Tem uma coisa interessante, né, de a gente pensar um pouco junto dos nossos ouvintes, que é esse movimento dessa extrema-direita, né, ou dessa direita mais radicalizada, que vem ganhando força, em especial na América do Sul, mas não é só, né, na América Latina como um todo, mas em especial na América do Sul e Caribe. E que é importante, talvez, a gente discutir sobre as estratégias, que não são sempre as mesmas. Então, a gente vê que as eleições que aconteceram no continente, em sua maioria, foram muito divididas. Um candidato mais chamado de progressista, os demais do campo da direita acabando se aglutinando em torno de um candidato mais de extrema direita. Então, a exceção disso é um pouco a Bolívia, mas que logo que ganha também já dá um giro mais para a linha da extrema direita, que também indica que tem algo aí sobre as respostas que os governos progressistas dão para a população. Então, acho que existe, claro, muitas ingerências, etc., mas essa divisão que a gente vem vendo, e que é isso que você coloca, ela não é de agora, ela vem sendo construída há algum tempo nessa coisa de há um país dividido, e as eleições acabam demonstrando. E foi assim no Brasil, e foi assim na Argentina, e foi assim na Colômbia, no Peru. Então, acaba sendo sempre um país dividido, onde dois projetos, um mais progressista e um mais conservador, às vezes até reacionário, se dividindo e acabando se consolidando como as possibilidades de respostas, mas sendo insatisfatório para o todo do país, porque quando a gente pensa que fica tudo muito dividido, é sinal que nenhum nem outro está realmente conseguindo dar essas respostas. Então, o que a gente pode, talvez, aprender com isso, nós, classe trabalhadora? Não sei se eu vou dar uma resposta que satisfaz a tua pergunta, mas eu acho que a divisão é inevitável. Ou seja, a esquerda, os trabalhadores, se quiserem mudar o país, não vão poder esperar ter maioria de 99%, apoio de 100%. Isso não existe. Nós somos uma região que está há 5 séculos sob dominação. E, portanto, há 5 séculos, a maioria do povo que mora nos países da região é educada em torno da ideia de que Deus quis assim, sempre foi, assim sempre será, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Portanto, a gente tem que agarrar com toda a força as possibilidades que a gente tem de fazer mudanças, mesmo que sejam mudanças com 50% mais um. Não importa, tem que agarrar com toda a força essas possibilidades. E tem que saber que é difícil. A gente pode fazer tudo certo e dar tudo errado, porque eles são mais fortes que nós, porque eles têm mais grana que nós, porque eles têm mais armas que nós, porque eles mentem descaradamente e a gente não consegue nem quer fazer isso. A gente pode fazer tudo certo e dar tudo errado. Então, o meu ponto de partida é o seguinte: é ótimo que a gente tenha conseguido, desde os anos 90, dividir, porque a gente partiu de uma situação onde a gente tinha 10%, 20%. Hoje, na maioria dos países da região, a gente é em torno de 40% a 50% do povo consciente de que é preciso mudar. Isso é uma grande conquista. Agora, qual é o problema? O problema chama-se poder. Enquanto esses caras tiverem o controle das empresas, o controle dos meios de comunicação, o controle dos aparatos de Estado, o controle de instrumentos como as polícias, as forças armadas, eles vão continuar usando esses instrumentos para manter a dominação. Então, quando a gente chega aos governos, a gente tem que usar essa presença nossa nos governos para fazer transformações profundas e rápidas. E, infelizmente, na maioria das vezes que a gente chega a governos aqui na região, inclusive no Brasil, prevalece nos governos uma posição muito cautelosa, muito moderada, muito baseada na ideia que devagar chegaremos longe. Devagar não chegaremos longe, porque tem o lado de lá. O lado de lá não vai ficar esperando parado. A gente viu isso em todos os países da região. O lado de lá não age assim. Se a esquerda for moderada, a gente também vai ser moderado. Não, eles são radicais e violentos em qualquer caso. Contra uma esquerda moderada, contra uma esquerda radical, eles agem do mesmo jeito. Portanto, nós temos que ser rápidos. A gente tem que chegar aos governos e fazer transformações o mais rapidamente que a gente puder.
Vai dar certo? Não sei. O que eu sei é que a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, a derrota é inevitável. É isso que eu penso a respeito do que você perguntou. Então, Walter, eu acho que a gente pode ir caminhando também para poder finalizar a nossa entrevista. E aí eu queria pegar um gancho um pouco nisso que a Carol colocou, dessa ideia que se tem muito comum sobre a polarização. Teve um estudo recente falando justamente dessa ideia, questionando essa ideia de polarização, até colocando isso um pouco como uma falácia, e falando que a gente sofreu um processo de radicalização política, que é muito fruto, inclusive, do nosso histórico de violência. E essa radicalização política é uma radicalização política de um campo específico, né? Da direita para com, inclusive, a classe trabalhadora, para o campo da esquerda, e ele não é equilibrado. Então, pensando nisso, como que a gente poderia pensar em ações coletivas, mobilizações populares, numa perspectiva de uma agenda mínima para as esquerdas latino-americanas, pensando justamente nessa questão em que, às vezes, a América Latina ela reage por país ou por iniciativas específicas isoladamente. É possível a gente construir uma integração regional através de forças populares, que a gente pode construir um projeto até continental, soberania, integração e direitos sociais, em que perspectivas a gente deve olhar para isso, inclusive, para que o Brasil tenha um papel importante, que já teve em outro momento, de dirigente nessa integração, enfrentando o que é tão necessário que você disse, a questão da dependência econômica, o poder do agronegócio, a financeirização que a gente tem vivido nesse contexto, enfim, como que a gente pode olhar para isso pensando em projeto de futuro, em projeto de país e de América Latina. Eu participei recentemente de uma atividade em São Paulo, promovida pela Fundação Rosa Luxemburgo, uma conferência chamada A Saída pela Esquerda, onde havia representantes de muitos países e todos estavam se lamentando do fato de que a direita é agressiva, a direita é agressiva, a direita é agressiva. A conclusão que eles tiravam é que a gente tem que civilizar a direita. Essa conclusão é inútil. A direita não vai ser civilizada, tá certo? Então, assim, gentileza você retribui com gentileza. Radicalização você retribui com radicalização. Polarização você retribui com polarização. Por que a extrema-direita está polarizando? Por que ela está fazendo uma ofensiva brutal? Porque ela sabe que o capitalismo, nesses últimos anos, não tem nada, absolutamente nada, a oferecer para a classe trabalhadora. No passado, em alguns países, em alguns momentos, o trabalhador podia esperar que, se esforçando, trabalhando muito, podia melhorar de vida e os seus filhos e os seus netos iam viver melhor. Hoje, essa esperança é vã. E, nesse contexto, se a direita não fizer nada, muitos trabalhadores vão aderir à conclusão óbvia, tem que acabar com o capitalismo. Então, o que a extrema-direita faz ao radicalizar é desviar a atenção das pessoas para outro lugar. O problema não é o capitalismo, o problema é o migrante. O problema não é o capitalismo, o problema são os negros. O problema não é o capitalismo, o problema são as mulheres. O problema não é o capitalismo, o problema é o Irã. O problema não é o capitalismo, o problema é o comunismo. Cara, é isso que eles fazem. Eles radicalizam para desviar a atenção. O que a gente tem que fazer? Responder na mesma moeda. Eu, nessa conferência que eu participei, eu falei, a minha opinião é que nós temos que organizar a raiva das pessoas, organizar a raiva e defender a alegria, porque nós somos a favor de uma sociedade melhor. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Eu sou um entusiasta da polarização e da radicalização, porque isso significa defender que a classe trabalhadora polarize e radicalize, porque senão só vai ter um lado polarizando e radicalizando contra nós. Nós temos que ter os dois lados jogando. Em relação à questão de mérito que você colocou, veja, eu vou responder em relação ao Brasil. A maior parte da população brasileira, ela não tem uma visão internacionalista. A maior parte da população brasileira não tem uma visão latino-americanista. A nossa principal tarefa, nossa como educadores, inclusive, nós somos professores, é ajudar a difundir uma cultura latino-americanista e caribenha, uma cultura democrática, popular, uma cultura integracionista. E essa cultura tem uma razão de ser. Tem dois caminhos para a América Latina e Caribe. Ou a gente vai se subordinar de forma dispersa a uma metrópole, no caso, hoje, os Estados Unidos, ou a gente vai construir um caminho conjunto. Não existe terceira via. Nem mesmo o Brasil, sozinho, é capaz de se libertar. Ou tem uma libertação soberana
soberana e integrada de toda a região, ou o que restam com dois caminhos, ou a subordinação total, país a país, ou um destino comum integrado. Por isso é muito importante que a gente consiga convencer as pessoas da possibilidade, da necessidade de ter uma cultura latino-americanista e caribenha, e para que isso aconteça, isso não é um trabalho pedagógico no sentido tradicional, né, que você faz em sala de aula. O que constrói uma cultura latino-americana e caribenha é luta comum, é mobilização comum, é ação de massa comum, é relação entre sindicatos, relação entre movimentos, em torno dessa pauta da integração, que também não é uma abstração. A gente precisa de integração produtiva, a gente precisa de integração energética, a gente precisa de integração soberana, de defesa das nossas riquezas naturais, a gente precisa de soberania em termos de saúde pública e assim por diante. Então tem uma pauta, sim, que pode ser colocada, que já está colocada, que não é uma invenção, não é que a gente vai criar, se trata de investir naquilo que já existe. E no caso específico do Brasil, é indispensável, porque, infelizmente, como o Brasil é muito grande, muita gente acha que a gente se basta sozinho. Não é verdade. O futuro do Brasil está intimamente ligado a duas coisas. Com isso eu encerro. A América Latina e Caribenha e a África, que são duas regiões hoje no mundo que parecem ser as regiões mais fracas, mas são, na minha opinião, as regiões que podem, no final do século XXI, serem as grandes potências do mundo. Contraditoriamente, são exatamente as regiões que hoje mais sofrem, são as regiões que podem, no futuro, estarem liderando a construção de um mundo diferente. Um mundo onde haja igualdade, onde haja soberania, onde haja democracia, onde haja desenvolvimento e onde haja socialismo. Porque eu não vejo possibilidade de um mundo diferente que não passe por uma reorganização socialista das nossas sociedades. Muito obrigada, Walter. Eu acho que é isso, né? A gente vem discutindo sobre as lutas na América Latina exatamente para entender que o Brasil não está sozinho, que as brigas que a gente faz contra as reformas da Previdência não são só nossas. Aconteceu agora no México algo muito semelhante, a disputa pelas questões contra a mineração, contra a privatização de empresas públicas aconteceu na Bolívia. Então, são lutas comuns, porque o projeto pode parecer isolado, mas são projetos comuns de dominação dos meios da América Latina, daquilo que é, na verdade, dos seus povos, e que, seja Estados Unidos, seja China e seja Europa, há uma tentativa de se apropriar. Os grandes capitais querem se apropriar daquilo que não lhes pertence para continuar sendo aqueles que dão as cartas no jogo geopolítico do mundo. Tá bom, obrigado pelo convite, e aqui eu convido todo mundo a enterrar o cavernícola e seu filho no final desse ano. Intervalo cultural. E na próxima sexta-feira, no bairro Pedra Azul, em Contagem, acontece mais uma edição do projeto Circulação Viola Orgânica. A partir das 8 da noite, o violeiro Biloura recebe os convidados Demar Santos e Cícero Gonçalves. O recital destaca a viola caipira, instrumento reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. Além disso, a proposta amplia a presença da música de raiz em espaços públicos de Contagem, cidade onde Biloura vive desde 2001. A apresentação tem entrada gratuita e reúne música, feira gastronômica e contação de histórias com Rosilda Figueiredo. Então, relembrando, sexta-feira, dia 10 de julho, a partir das 8 da noite, viola caipira com Biloura, Demar Santos e Cícero Gonçalves e contação de história com Rosilda Figueiredo, na rua Ametista, do bairro Pedra Azul, Contagem. A entrada é gratuita. Bom espetáculo! Chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure-nos por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music e também no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, @Voz da Rede Cindy Rede, Demudo. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.